para eu dizer se quando a gente entra na aviação, se a gente recebeu alguma trollagem, né? Se a gente pagou algum mico, né? Isso sempre, tá? Todo mundo que entrava passava por umas trollagens. Depende muito do instrutor, né? Mas eu passei por umas. Tem uma delas, foi quando eu ainda estava, que eu contei para vocês, que eu comecei pela Rio Sul. E na Rio Sul, a gente servia o café na bandeja, as xicrinhas todas dispostas na bandeja e a cafeteirazinha em cima da bandeja. Então, de acordo que a pessoa aceita um café, aí tu virava o café e a pessoa pegava em cima da bandeja. Nesse dia, eu tava com uma instrutora, porque eu também era novinha, tava começando. A instrutora falou: Janice, toda vez que você for servir um café, antes de servir o café, tu pega a colher de pau e dá uma mexida assim no café, tá? Ou no bule, né? Se mexe com a colher de pau e depois você serve, tira a colher de pau, bota na bandeja e depois serve. Toda vez tinha que fazer isso. Isso aí atrasou pra caramba. Eu falava assim, meu Deus do céu, né? Que ridículo, né? Porque dá uma mexida assim. Aí isso foi sacanagem, não foi nem trollagem. Então, aí quando eu terminei e ela falou assim, vai recolher, mas vai com a colher de pau de novo? Eu falei assim, você tá de brincadeira. Ela falou, Janice, isso era brincadeira. Que mexia, né, e servia o cafezinho. Isso levou um tempo enorme e os voos eram curtos, né, não eram longos. Então isso daí foi uma trollagem que eu tive. A outra foi de um comandante que pegou uma colher também, assim, uma colher de pau também. Falou, Janice, você pega, mas isso depois, né, de um tempinho. Ou seja, mesmo velha já tava sendo trollada. Velha não, era novinha. Aí ele falou assim, Janice, não sei se ela te instruiu direito, mas faz parte da nossa instrução aqui com você, né, pilotos e você comissário, que você desce, pega a colher de pau e bate em todos os pneus para ver se o pneu tá bem durinho. Se o pneu tiver bem durinho, tudo bem, a gente pode continuar a decolagem durinho, normal. 250 libras aquela porra. Eu falei assim, tá legal então. Nova, pô, não sabia de nada. Eu falei assim, acho que faz parte, né? É instrução do comandante para com a gente. Olha, gente, eu peguei e desci com a colher de pau batendo e olha, era mecânico rachando o cano de rir. Era a instrutora lá em cima chorando de rir. Era o comandante olhando, o copiloto ainda olhando. Ainda bem que na sua época não tinha uma 380, eles né? Eles abriram a janela. Senão você fica meia hora lá embaixo. Olhando, Janice, já bateu lá no de trás? Eu falei assim, já, ele bate de novo. Eu acho que tá acusando alguma coisa aqui diferente. E eu ia lá, batia no pneu, falava, comandante, tá duro, tá duro pra cacete isso aqui, comandante. Não, tá ótimo o pneu. Olha, gente, que mico, entendeu? Onde já se viu o comissário descer pra bater com colher de pau no pneu do avião? Nossa, tem um comentário falando que você é uma mulher muito bonita. Pelo amor de Deus, gente do céu. Foi assim, né? Mas aí eu me vinguei depois, né? Porque aí o tempo passa, você já fica, né, sendo veterana, né, no voo. E teve uma época que eu fui instrutora dos alunos novos que iam chegando, mas isso já na Varig, tá? Não na Rio Sul, na Varig. Aí na Rio Sul também, mas na Rio Sul não me lembro de ter trollado assim as meninas que vieram nos substituir para que a gente pudesse passar para Varig, né? Então a gente passou para Varig e alguém substituiu a gente na Rio Sul. Mas na Varig eu lembro que quando eu fui instrutora tinha várias trollagens. Uma delas
tem o compartimento de água na galley, né? Na cozinha, na galley. O compartimento você abre de cima para baixo e os copos ficam tudo ali em cima naquele compartimento. Então abre assim, né? Como que eu tô assim, né? Abre para frente. Pra proteção, pra tua sim. proteção, para cá, para frente. Eu toda vez o que acontecia? A gente pegava, colava o copo em pé, né? Porque aí a gente deixava assim o compartimento, a tampa em pé, para cair para frente, né? Aí caiu o copo. A gente colocava o copo colado no compartimento. Colado no compartimento em pé, o copo. Nossa, aqui, pra dar susto na menina. com água. Puta que... Com água. Nossa. A gente colava o copo, botava água assim, né? Em cima e de o uniforme, compartimento de assim, maquiagem. Aí ia abrir o compartimento, aquela água, aquele copo caía tudo em cima da gente, assim, né? Nossa, isso é sacanagem. Caía em cima da Puta nossa que pariu. blusa, caía água, né, gente? Nada demais. É porque quem não sabe, as comissárias elas levam uma segunda roupa. A gente tinha uma Aí, outra as internacionais, blusa. né, normalmente levam. Ah, isso é internacional, né, que faziam? Não, nacional a gente andava também sempre com uma blusinha, porque a então gente pernoitava, então a gente tinha que trocar. Suava você daqui até lá em Recife, por exemplo, no dia seguinte você pegava o voo de volta para São Paulo. Não ia voltar com a mesma blusa. Então a gente sempre tinha roupas, né, do uniforme a mais com a gente no saco de roupa, né? Mãe, que a gente tinha. Mas agora eu tenho uma pergunta que me fizeram tanto semana passada. Qual? Qual é a história do alemão? Ah, meu. A história do alemão, para, então. Ai, meu Deus. Ó, vou até mudar a luz do cenário. Eu já tava voando internacional quando esse alemão, que são pessoas que gostam, né, de beber, né, uma pessoa que tem, assim, gosto por bebida, né, normalmente os europeus têm, alemão tem. E esse alemão foi um caso à parte, que ele já entrou meio chumbado de bebida, né, no avião. Ele já veio assim meio torto, né, de bebida lá de fora. E foi recebido tal, e foi lá para trás. Eu recebi ele ali na passagem entre a econômica e a executiva. E ele foi lá para a econômica, ficou lá. Aí assim que decolou, ele já pedia bebida. Aí a gente, o senhor espera um minutinho que nós vamos passar, né, o carrinho de bebida e tal. Naquela época servia tudo, a Lavonté, né, era quanto quisesse, né. Até que o cara amarrou um porre danado, entendeu? Eu ri muito. E foi lá pra trás, tá? Foi lá na galley, falou assim, eu quero beber mais. Aí os comissários que estavam trabalhando lá na galeria. Porque na época era open bar. Bebia quanto queria. Aí ele falou assim, eu quero beber mais. Mas o chefe da equipe de comissários falou assim, gente, ele já bebeu demais. Ele tá muito bêbado. Eu não quero mais que dê bebida pra ele. Então nós vamos pegar as bebidas, vamos colocar no troller na parte de trás, deixar a parte da frente, porque se ele der a louca nele e ele pedir pra gente abrir algum carrinho, a gente vai botar as garrafas vazias todas na frente para que ele a gente abre o troller e mostre pra ele, olha, não tem nenhuma garrafa mais cheia, acabou tudo. Não tem mais bebida alcoólica pro senhor e nem pra ninguém. Aí tá, falamos a primeira vez pra ele, ele não se deu por satisfeito. Ele ficava pentelhando todo mundo no voo, querendo bebida, ninguém aguentava mais. Ele levantou, foi lá na galley com um maço de dinheiro, tá? Na época não era euro, na época... Libra, né? Não, Libra não, era o dinheiro da Alemanha. Como que é o nome do dinheiro da Alemanha? Esqueci, gente, agora. Então era o dinheiro de lá, né? Aí ele pegou, pegou e jogou em cima dos comissários, tipo assim, tô pagando, entendeu? Então eu tenho direito à bebida. E o pessoal, não, mas acabou a bebida, tal. De repente o cara sumiu, entrou no banheiro, tá?
simplesmente se bisuntou inteirinho de óleo, de bronzear, porque lá era inverno, aqui no Brasil, né, aqui era verão. O cara tava vindo para pegar um sol, para pegar um bronze aqui no Brasil. E o cara se besuntou todo de óleo, né, de bronzear, e saiu do banheiro, entendeu? Simplesmente ele tava assim com a roupa, nenhuma roupa, né? Ele tava todo besuntado, sem roupa nenhuma, para chamar a atenção da gente. Conclusão, foi um tal de pegar o gringo, entendeu? Pra mandar ele ficar quieto, e ele não ficava quieto, entendeu? Ele começou a pular de poltrona em poltrona, falando que queria bebida, e todos os comissários atrás dele para pegar ele, botar ele sentado, porque ele estava incomodando todo mundo, o voo inteiro ali, né, na econômica, ele estava atrapalhando todo mundo. E aí ele começou a pular, entendeu? Porque ninguém conseguia pegar ele, porque ele estava liso do óleo no corpo. Então ninguém pegava o cara escorregava, pegava, o cara escorregava, entendeu? Então foi um show à parte, porque o cara tava revoltado, porque não tinha bebida, ficou peladão e começou a correr pelo avião, entendeu? Porque tava bêbado já, né? Começou a correr ali pelos dois corredores, né? No avião grande, os dois corredores, e a galera tentando pegar ele, quando a ideia de falou assim, joga uma manta em cima do cara, porque aí a manta gruda, aí a gente pula em cima do cara. Foi o que a gente conseguiu manter o cara. A gente segurou o alemão, colocaram a manta em cima dele e colocaram na cara de todo mundo. Lógico, né? O balangodango lá, né? Pulando em cima de todo mundo. E no fim conseguiram conter ele com fita de contenção na última poltrona. Amarraram ele na última poltrona, e quando chegou no Brasil, né, quando entrou no território nosso, né, nacional, nosso no Brasil, entrou lá, eu acho que por Manaus, ou sei lá, não sei aonde, o que acontece? Como deu problema no avião, no voo, o comandante parou o avião lá em Manaus, a Polícia Federal desceu com o bebum, entendeu, todo amarrado na manta, entendeu? Vimos o que era dele lá na bagagem, desceu junto. Aí eu não sei o que acontece, né? Acho que deixam ele lá tomando uma canseira. Deve pagar uma puta de uma multa. Até ele acordar, e não mandam ele de volta para a Alemanha. Mandaram ele de volta para o Rio de Janeiro, a passagem dele era até o Rio. Mandaram ele de volta até o Rio para ele curtir as férias dele, entendeu? Mas ele deu trabalho nesse voo, porque, né, imagina, né? Meio complicado. Então, isso daí foi uma coisa que aconteceu assim, de um incidente dentro do avião, né? Um incidente dentro do avião. Mas só. Outra coisa foi, era um cantor, tá? Que eu não vou dizer o nome, não veio ao caso. Ele se tornou... Famoso? Não, ele era famosinho. Aí ele se tornou político. Só falando assim, né, muita gente vai saber quem é. E ele começou a dar um espetáculo dentro do avião. Isso era já no 737, era avião assim, voo nacional. A gente indo para Brasília, ou vindo de Brasília, uma coisa assim. Ele começou a fazer escândalo dentro do avião. Meu filho, não deu outra. O comandante veio e falou: o senhor vai descer com a Polícia Federal, o senhor não sabe com quem o senhor está falando? Eu falei assim: e o senhor sabe com quem o senhor está falando? Esse avião é meu, eu faço o que eu quero com, né, o comandante. Porque muita gente não sabe, né? Mas Polícia Federal obedece o comandante dentro do avião. O comandante solicitou que a Polícia Federal descesse, entendeu? Com esse indivíduo, e ele desceu pianinho, entendeu? Ninguém é acima do comandante em hierarquia dentro do avião. Não, Você ninguém. pode ser o papa ali dentro. Ninguém. Você, amém, Ele comandante. manda, Amém, manda. comandante. Você continua o voo se o comandante quiser. Ele não sai enquanto, muitas vezes, vocês já ouviram caso atualmente aí, de passageira que não quer doar o assento, não sei o que, para o avião até resolver o problema. É o comandante que manda, entendeu? Num caso desse, ele, né,
Ele não fez nada porque foi, né, outro assunto que a gente também não precisa falar, porque foi agora recente. Cada um tem a sua opinião em questão dela dar a janela ou não, né? Cada um tem sua opinião. Então é isso. E o cara foi dar de gostoso lá, entendeu? Se ferrou de verde e amarelo. O comandante mandou ele descer do avião, entendeu? E nem foi viajar. Que já começou, sabe? Eu vou sentar, começou a dar de gostosão lá no avião. Que é isso, meu filho? Vai dar para tuas negas lá, entendeu? Dar de gostoso para suas negas. Aqui dentro do avião quem manda sou eu. E deixou isso muito bem claro. E puxou o carro bonitinho. Saiu, não viajou com a gente. E foi isso. Deixa eu ver. Mas tem mais uma que eu lembro. Não, tem uma história que aconteceu. Quais opções você tem? Que aconteceu, olha, como é importante curso para comissário, como é importante a gente ter uma pode atitude, militar aí, uma comissário rápida. Não é garçom de bordo. Olha, comissário é agente de segurança de bordo. Muito mais na segurança. Vou até contar ali, uma história ele não para tá vocês. Pra te servir cafezinho, não tá pra te servir amendoinzinho, barrinha de cereal. Isso tu leva de casa. Ali ele tá pra garantir a tua segurança. É um mimo. É dado um mimo, né? De vocês estarem viajando conosco pela companhia, determinada companhia, certo? Mas isso daí já tá acertado. Que nem eu, teve uma época da Nacional que me convidaram para ser instrutora de voo. Instrutora que dá instrução, né? Para os alunos novos. Olha, você tem que fazer isso em todas as posições. Alexa, volume 2. Entendeu? Menos chefe de equipe ali, né? Porque ele não vai sair chefe de equipe porque ele tá entrando no voo agora. E eu fui instrutora. E eu fui instrutora de um rapaz, de várias pessoas. E eu me recordo de, conversando com ele um dia desse, o Ronaldo, ele estava me contando que era no segundo, terceiro voo, era poucos voos que nós tínhamos feito juntos. E eu cheguei para ele e falei assim, pô, você é muito bom aluno, comissário, você vai se dar muito bem na profissão, porque você é uma pessoa que leva tudo muito a sério. Você realmente é uma pessoa, nós sentamos lá atrás, porque estava bem tranquilo o voo. Então a gente sentou, eu peguei e falei assim, olha, Rô, foi o dinheirinho mais tranquilo que eu ganhei, foi com você dando instrução, porque realmente você sabe tudo. Não preciso esquentar a minha cabeça muito com você, não, sabe? Sabe aquele cara que você fala uma vez, tá falado, pronto, é aquilo, e a pessoa faz, e você tá em paz. Você nem passa instrução, né? Nem precisa gastar saliva com a pessoa, né? Só falar, ó, é assim, assim, assado, pronto, a pessoa faz. E o Rô era esses, entendeu? Foi desses, um dos alunos ótimos que eu tive. Excelente, de Porto Alegre. Aí tá. Liberei ele depois de uns voos que a gente faz junto e tal. Aí eu faço uma carta liberando que ele está apto, né, para voar solo, voar sozinho e tal. E aí ele me contando que uma vez voando sozinho, já solo, ele estava fazendo um voo de São Paulo para Porto Alegre, que servia naquela época, servia jantar, né? Trabalhava mesmo, né? Então ele estava servindo. Quando chegou na última passageira, ele falou assim, senhora, abre a mesinha, né, para refeição. E ela falou assim, como que ela falou? Tem direito à refeição? Eu tenho opção para... Eu tenho opção, uma coisa assim, eu tenho opção, ele falou assim, senhora, abaixa a mesinha que eu vou servi-la, né? E ela não abaixava a mesinha e perguntava para ele, qual a opção que eu tenho? Ela falou assim, senhora, eu coloco na frente da senhora, né? Essa opção, né? Eu queria colocar a bandeja na frente dela, para ela baixar a mesinha, a bendita da mesinha. Vontade de, né? Esfrega a cara da mulher da mesinha, abre a porra da mesinha. A minha mulher só perguntava assim, qual é a opção que eu tenho?
Eu tenho opção? Ah, menina, ele não se fez de rogado. Ele falou assim, a senhora tem opção sim, comer ou não comer. Não, gente, você tá lá, entendeu? Servir na bandeja para todo mundo, né? Faria a mesma Ele coisa. falou assim, Janice, eu falei isso assim, sabe? Porque ele é um excelente comissário. Ele foi um excelente comissário. Não, foi automático. Mas é que a moça deve ter falado os cambal, né? Sabe? Qual a opção? Qual a opção? Entendeu? É aquela mesma história. Você vai, serve a pessoa, carne, Frango, massa ou peixe. Não, peixe não, vai. Carne, frango ou massa. Ai, tem peixe. Você repete. Nossa, já ouvi muito massa, isso. frango ou carne? Ah, eu queria peixe. Não dá vontade de você chegar e falar assim, filhinha, desce, vai pescar. Não é verdade? Vai pescar. Tu tá ouvindo? Mas muita Não, gente tá faz ouvindo? isso. Sim. Ah, tá. Então é peixe, carne, massa ou frango que foi pescado no mar, né? Dá vontade de falar isso? Não, gente, não, é sério. Tem umas pessoas que realmente merecem, às vezes, uma respostinha. Mas como a gente leva tudo muito na brincadeira, aqui, né, no canal, que eu tô contando tudo na brincadeira, mas tem muitos casos, né, hilários que a gente passa com os passageiros, que a gente, né, passa com a gente mesmo, Passageiros viu? sem noção também, né? Passa com a gente. Ah, mas tem uns passageiros que, né, não são todos. Tanto é que a nossa profissão é maravilhosa, é uma delícia. É uma coisa, assim, bem profissional, é uma coisa que engrandece a gente tá ali dentro, porque a gente sabe que a gente tá ali, não é por causa de dar comida pra ninguém, entendeu? Nós não estamos ali pra isso. Realmente, você falou certo. A gente tá ali porque a gente fez curso para comissário, fez curso de emergência, a gente sabe como que a gente vai, a gente vai atuar, né? A liderança que a gente tem que ter em certos momentos, em certas atitudes. Ó, agora mesmo eu posso contar tá bem longo, né, o vídeo hoje, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, do quanto é importante essa preparação que a gente tem, tanto de primeiros socorros também. Olha só. Ah, da queimadura? Essa daí é uma história que eu nunca na minha vida eu vou esquecer. Nós tínhamos um carrinho que ele não tinha assim, a gente montava, abria, e embaixo tinha uma trava, tá? Mantinha ele assim, em pé, né, assim, como uma bandeja. Embaixo tinha uma trava, depois tinha as perninhas dele, né, com as rodinhas e tal. Então ele não tinha muita estabilidade, ele não tinha muita segurança, como é o carro Troller hoje em dia, né, que é aquele trambolhão que a gente põe no corredor, mas ele é seguro. Aquele carrinho no 737 não era nada seguro, entendeu? Tudo bem, eu tô lá na frente, eu e a menina. Eu falei assim, o avião estava lotado, então ia sair das pontas, né, pro centro. Então nós saímos, do centro para as pontas. Então cada um montava o seu carrinho na sua galley, lá de trás e lá na frente. E a gente levava o carrinho no meio do corredor, então começava ali da janela de emergência para as pontas, né? No que a gente tá passando com o carrinho, eu tô do lado de fora, né? Eu tô do lado da cabine de comando e ela ficou no corredor, né? Na parte do corredor. E eu fiquei do lado que é da cabine ali, né? Quando nós passamos, e era café da manhã, gente. O que acontece no café da manhã? Café com leite quente, pra chá. Ou naquela época tinha chocolate quente. Então o que precisava? De jarra com água fervendo em cima do carrinho, tá? Então tava lá a jarra de água fervendo, tudo lá, de um lado, do outro, tá? Quando eu e a garota fomos passar com o carrinho que tem um solavanco no solo, para você sair da galley e ir pro corredor, tem não é degrau, né? A gente não vai falar que é um degrau.
Mas tem um solavancozinho, né? Tem uma estriazinha de metal que liga uma cabine à outra. Que junta uma na outra. Quando a gente foi passar com o carrinho ali, o carrinho fez isso, ó. Tum, balançou, no que ele balançou eu vi assim, vai cair. Tentei segurar com o meu braço, segurei, queimei meu braço com umas jarras quentes, eu aguentei. Mas uma tombou de água fervendo no pé do passageiro que estava na 1C. Primeira classe ainda? Não, era 37, não tinha primeira classe, classe, era tudo classe. igual. Gente, caiu aquela jarra de água fervendo no pé do cara. Na mesma hora, eu puxei o carrinho, coloquei ali na porta, né, onde a gente coloca, me ajoelhei. A menina ficou parada, coitada. Em choque. Eu só falei assim, pega o kit de emergência. Peguei, tirei a meia do cara, enrolei, né, a calça dele, tirei a meia. No que eu tirei a meia dele, já a tava perna grudada. esquerda dele, gente, Já tava grudada. a meia já tava pipocando aquelas bolhas junto. Eu tirei a meia. Quase pururuca. Não, gente, formou na hora aquelas bolhas, sei lá, 2º grau, sei lá. Isso é terceiro. Não sei, meu. Aquilo lá ficou feio. E eu, com mania de ter as coisas, eu lembro que eu tinha uma pomada, sempre levava no meu kit particular, uma pomada que sempre usamos aqui em casa, aqui minha mãe, meu pai, isso é coisa de família. Que chamava... Picato de Butezin. Picato de Butezin. Eu levava na faculdade de gastronomia pra queimadura. Picato de Butezin. Não existe mais essa pomada. Não existe mais. Deve estar com outro nome. É. Mas eu tinha aquilo, eu lembrei. Falei pra menina, né? Fica aqui com ele que eu vou pegar essa pomada. Aí todo mundo fala assim, não, passa manteiga, passa isso, passa aquilo, passa isso, passa aquilo. Eu falei, gente, eu tenho uma pomada. E perguntei pra ele. Falei, e a gente tava indo pra Brasília. Não, a gente ia decolar de Brasília, estava decolando de Brasília para São Paulo. Aí o que o comandante fez? Aquilo não dava para chegar até São Paulo. O comandante voltou, retornou para Brasília para o cara ser atendido no hospital da aeronáutica lá em Brasília. Então ele já entrou em contato, eu avisei a cabine de comando, eu falei, comandante, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou assim, vou voltar, Janice, o que você acha? Eu falei, eu acho ótimo, né? Porque estamos mais perto, ele vai ter que ver isso daí, tá muito feio. O que você fez? Eu falei assim, olha, eu tinha uma pomada e eu passei essa pomada que eu tenho, né, no meu kit particular, enchi, besuntei o pé dele com essa pomada, entendeu? E ele falou assim, já chamei o médico, já vai estar no finger, esperando por ele. Maca ou cadeira de rodas, vão levar ele, já tá vindo com o médico mesmo do aeroporto, tudo, e vou encaminhar ele já pro hospital. Gente, eu pedi 1000 perdões, né? 1000, milhões, quilhões de perdões pro cara. O cara, muito gente boa, ele falou, não se preocupe. Eu falei, não se preocupe, eu vou tomar uma ferrada legal, né? Nossa senhora, aquilo lá, eu falei assim, minha carreira acabou aqui. Aí tá, né, o cara foi, saiu, eu falei, senhor, me desculpa, besuntei, pedi permissão dele, senhor, eu posso passar essa pomada, né, uma pomada minha de família particular, eu sempre passei isso para minhas queimaduras, eu confio nessa pomada. Ele falou, não, faça o que você achar melhor fazer. Gente, besuntei mesmo o pé do cara, até mais ou menos a canela dele, até aqui em cima mais ou menos, e passei, acabou com o meu vidro, assim, sabe que eu tinha meu potinho dessa pomada. Aí levaram ele. Aí voltamos, decolamos, né? Levaram ele, atenderam ele, quer dizer, cancelou todos os compromissos dele em São Paulo, né? Por causa desse incidente. Aí tá, foi embora, foi. Eu falei, meu Deus do céu, né? Terrível. Aí tá, fizemos serviço de bordo, tudo. Teve que fazer, né? Você tem que voltar
ao seu trabalho. Passou-se, eu fiz meu relatório falando como é que aconteceu, que foi destravou a mesinha titubeou, balançou e caiu. Umas eu segurei, outras eu não consegui. Você tem que fazer um relatório para mandar para a chefia, né? Aí me tiraram de voo, me chamaram lá, e aí você faz tudo, aquela coisa toda, né? É uma série de... Até o caso que eu contei antes, do Ronaldo, que falou assim com a passageira, ele falou numa, sabe, de instinto, né? Saiu. Mas ele também foi chamado para a chefia, tá? Foi reportado e ele foi chamado na chefia. Quando ele esperou, ele sentadinho lá na chefia, dando satisfação da opção dele que ele ofereceu, que era comer ou não, tá? Tudo era chefia. Então eu também fui para a chefia, né? Janice, o que aconteceu, tal? Recebemos o relatório, mas a gente quer que fale e tal. Eu falei, aconteceu isso. Tá bom. Mas isso porque eu mandei o relatório. Aí passam uns dias, eles me chamaram, tá? Para conversar sobre esse incidente e sobre o relatório que já estava em mãos deles. Só que quando eu cheguei lá, já tinha vindo uma carta do hospital de Brasília, que atendeu esse senhor, com uma carta junto com uma carta do senhor endereçado a mim, agradecendo, e o hospital agradecendo também o fato de eu ter sido imediatista, de eu ter sido atendimento muito rápido e de eu ter tido esse insight de ter posto essa pomada, que os médicos falaram normalmente não se põe nada, né, em queimadura desse grau. É difícil, não é passar manteiga, nem por nada, né? Porque é uma coisa muito grave, Janice. E você salvou o pé do cara. O cara não gritou de dor porque ela também amortecia. Não foi uma coisa tão feia quanto parecia, por causa simplesmente da pomada que você besuntou o pé do passageiro. Olha, médico me mandou agradecer. Ele escreveu uma carta para a chefia endereçada a mim, agradecendo pela minha rapidez no atendimento e de eu ter me lembrado, podia não ter lembrado da pomada, entendeu? E nem saber o que fazer na hora, né? Então é isso, sabe? Quem acha que a gente não tem uma posição lá, a gente tem um porquê de nós estarmos lá, tem um porquê de nós fazermos aquela demonstração, sabe, com os equipamentos de emergência. Muita gente acha idiotice, bobeira, não presta atenção. Pois bem, não preste atenção que você vai ser o último a sair do avião, né? Porque se você prestar atenção, você vai sair tão rápido quanto você entrou. Então é isso, sabe, gente? É muito importante vocês terem respeito conosco, porque tem um motivo de estarmos lá. Senão não precisaria haver, né, essa profissão. Só ia estar lá o comandante, o copiloto para pilotar, e vocês pegariam na entrada, vamos dizer assim, um negocinho que deixariam lá, vocês pegam o que vocês querem lá, cada um pega um saquinho lá e vai sentar e vai comer, né? Então não precisaria de ninguém para ajudar vocês, se caso houvesse necessidade, né? Então é isso, tá? O que eu tenho para contar são esses causos aí, tem outros, tem, mas esse daí de ter usado essa foi genial, foi porque eu tinha essa pomada, gente, porque é difícil, né, numa situação dessa. Lógico que você ali, o comandante voltou na mesma hora, todo mundo age junto, é uma equipe, entendeu? Todo mundo parou o serviço, entendeu? Ficamos em cima do cara lá para o máximo, né, de atendimento possível. E é difícil. A outra perna que respingou pouco, entendeu? A gente colocou, cobriu, colocamos gelo, né, para diminuir a temperatura. Não aconteceu nada com a perna, com a outra, mas foi complicado a perna do lado esquerdo. Tudo escorreu no pé também, né? Não tem nem como. Mas é isso, tá? Assim como tem coisas engraçadas, tem coisas que nos levam num susto, gente. Um susto que o coração sai pela boca também, sabe?
Não pense que a gente é diferente de vocês, do passageiro, não. Somos iguaizinhos, somos de carne e osso. Só que o avião tá caindo e o sorriso na cara. A gente tem, até porque a gente confia no taco. A gente sabe o que a gente vai fazer ali. Que não adianta também entrar em desespero como vocês. O que adianta? É mais uma pra sair gritando? Ai, vou morrer? Não, então pra que vai adiantar? Né? Então vamos pegar o que a gente tem. Pânico derruba avião. Vamos pegar o que a gente aprendeu e se controlar para salvar o máximo de pessoas possíveis, né? É assim que a gente tá lá para isso. E é uma profissão linda. Vou morrer falando isso. Beijo. Eu encerro por aqui, tá? Bom. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eles vão comentar embaixo se vão querer uma terceira parte. Às vezes eu me enrolo porque é muito tempo já que aconteceu as coisas. Então eu tô puxando pela memória, eu lembro de uma parte, às vezes não é tão engraçada como foi, né, há um tempinho atrás. Na hora é uma pega pra capar, né? Mas depois você para assim, você fala, meu... Que merda! Que hilário, né? Você vê essas coisas acontecendo. Mas é bacana. É bacana. Beijo, gente. Beijo na bunda. E até a próxima. Beijo, e hoje ainda pessoal. Temos talvez mais 2 transmissões, hein? Imensa de vocês, de todos. Acabou. Parou já, né? Parou. Nossa, quanto tempo deu? 4 minutos e 31? Não, imagina, deu... Mais? Bem mais. Então você vai partir? Não, eu vou deixar inteiro. Mas aí legal. É meio canseira, não foi não? 37 minutos. O outro foi 22. Então, não foi muito canseira, não? O outro estourou, que você falou? 280. Porque esse daí foi meio, né? Mas quem tá afim de ouvir, mãe? Quem tem aquela vontade de aviação, ela ouve, independente do tamanho. Vocês estão aí ainda. Vou finalizar aqui. Esse aqui é um making off.